E se você tem acompanhado os nossos vídeos até aqui, você vai ver que estamos fazendo uma trajetória toda emendada de situações e situações voltada para você que tem um comércio, você que tem uma empresa, trazendo as coisas mais simples, mas que às vezes passam desapercebidas. E hoje eu quero trazer um tema bem bacaninha para você, que é como parar de ser escravo do seu negócio. Acredite, eu já fui muito escravo do meu negócio e isso não é bom. Então bora pro vídeo. Primeiro tópico que eu quero estar falando para vocês. Primeira coisa, só você resolve as suas coisas? Segunda coisa, só você decide por tudo? Terceira coisa, ninguém faz nada, só você continua fazendo tudo? Se tudo só passa por você, infelizmente você não tem descanso. Falamos muito disso no vídeo anterior e no antecessor do vídeo anterior. Falamos de delegação. Se você não delega a tarefa a pessoas, mesmo que seja um terceirizado, você é escravo do seu trabalho. Você não consegue prosperar porque você não dá conta. Eu já tive muitos comércios. Tive comércios que deram certo, tive comércios que deram muito errado, tive comércio que nem vendeu direito. Tive comércios 4, 5 anos, tive comércios que fecharam com 3 meses. Nós vamos aprendendo com os nossos erros. Isso aí é natural. Bom, pelo menos o natural é que nós aprendamos com os nossos erros para que não façamos novamente. E uma das coisas que eu percebi, pessoal, é que nós não damos conta de tudo. Não somos super-heróis. Precisamos de descanso. E talvez você, principalmente para os mais novos, você não tenha percebido ainda, mas o seu corpo uma hora vai te cobrar. Eu lembro que em um dos meus comércios, eu trabalhei um ano incansavelmente. Eu fiz esse comércio do zero, mas quando eu digo do zero mesmo, desde a construção da loja, a construção do comércio, a abrir, vender, tudo, exatamente tudo. E quando eu estava quase fazendo um ano de comércio, eu caí duro para trás, durinho para trás. E aí, levantei meio atordoado, falei, gente, o que aconteceu? Tava sozinho, minha esposa tava trabalhando e nesse dia, meu filho era pequeno, ele tava dormindo, nem sei quanto tempo eu fiquei apagado ali, tava bem desnorteado. E aí, comentei com a minha esposa, ela chegou logo depois, eu fui pro médico. Fiz uma bateria de exames, feitos os exames. A médica falou, senta aí, eu sentei, ela falou, olha, eu vou te dar 3 opções de vida. Como assim? Eu fiz só fazer exames. Ela, olha, primeira opção, você já vai ali no cemitério, a gente tá pertinho aqui, de fato onde eu tava lá, o hospital que eu tava sendo atendido era bem próximo ao cemitério. Você vai ali, já cava a sua cova, já deita nela e fica por ali pra você não dar trabalho pra ninguém. Eu falei, calma, o que é isso? O que tá acontecendo? Ela, segunda opção, você vai tomar um remedinho que eu tomo. Gente, ela falou assim mesmo, tá? Ela falou desse jeito, ela não me deu tempo nem de falar, ela já foi falando, não me deu diagnóstico, ela já foi falando assim na lata. Segunda opção, você vai tomar um remédio que eu tomo, meu marido toma, meus filhos, meus amigos, colegas aqui médicos tomam. E terceira opção, você vai controlar a sua ansiedade, meu amigo. Você tem ansiedade. Aí ela me deu o diagnóstico. O que é ansiedade, pessoal? Ansiedade, significado. Vou ler para vocês aqui, ó. Ansiedade é o estado emocional natural de alerta, apreensão ou medo caracterizado pela antecipação de situações futuras, incertas ou perigosas. Ou seja, eu estava trabalhando tanto, pensando nas coisas que eu tinha que fazer. Lógico, né? A gente tem que ter objetivo, isso é natural, gente. Temos que ter objetivo, senão a gente morre na praia. Se você está construindo um negócio, seja virtual, seja local, você não tem um objetivo, pera lá, pode parar. Por que você está construindo? Não faz sentido. Então, eu estava tão atrelado, tão sufocado com tudo isso, que o meu corpo falou, você não vai parar não? Toma, caí durinho pra trás. Aí beleza, eu falei, olha, não gosto de tomar medicamento, então minha opção é controlar isso aí. Beleza, passou um tempo, aconteceu de novo. A gente às vezes demora a aprender, né, pessoal? Eu caí duro pra trás de novo e já sabia por quê. Em todo caso, eu fui em outro médico, o médico me passou alguns medicamentos naquele dia. Aí eu fui numa farmácia, tava com muita dor de cabeça nesse dia, pra um remedinho. E aí trocando uma ideia com o farmacêutico e tal, ele me falou uma coisa que o médico deveria ter falado. Ele falou, olha, deixa eu falar pra você. Eu já conheci o farmacêutico, né? Farmácia de bairros, vira e mexe, você vai lá, então você acaba criando um vínculo, a gente sempre conversa de vínculo, né? A importância do vínculo. Então eu nem procurava outra farmácia, quando eu precisava eu ia direto lá no meu amigo. E ele sabia que, apesar de às vezes a gente precisar de medicamentos, ele sabia que eu não era muito de tomar medicamento. E ele falou, olha, deixa eu falar uma coisa pra você que talvez ninguém tenha falado. Primeira coisa, você não tem mais 15 anos. Então se olha no espelho, perceba isso. Eu nem era velho, tá, pessoal? Eu tava com, não que eu seja agora, tá? Mas eu tava com 35 anos quando isso aconteceu. E ele falou pra mim, reveja isso, você não tem mais 15 anos. Você não tem que parar. Eu achei bacana que ele falou isso assim e eu gostei disso. Você não tem que parar de fazer as coisas, mas você tem que diminuir algumas coisas. O fluxo de algumas coisas, né? Você pensa um motor que trabalha 24 horas e ele não é lubrificado, não tem manutenção, ele vai parar. Nós somos motores biológicos, então você tem que parar, tem que descansar, tem que alimentar, tem que dormir. Se você não faz essas coisas direito, você vai ter problema. E aí você vai falar assim, gente, mas por que você está falando tudo isso, Thiago? Eu falei, olha, eu tô falando tudo isso, gente, por um seguinte, se só você resolve as coisas, se só você decide por tudo e não tem ninguém para fazer nada por você, uma hora, o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Então, o ideal é, ou você delegue para que pessoas façam as coisas para você, para que você não seja mais um escravo, ou você diminui um pouco o seu ritmo para que você consiga fazer as coisas que você tem que fazer. Porque senão, meu amigo, minha amiga, você morre, fica tudo aí. Isso é um fato. Segundo tópico que eu quero estar falando para vocês. Então, já sabendo que você tem que diminuir o ritmo para você não virar um escravo do seu comércio, não é só porque o comércio de fulano trabalha 24 horas de domingo a domingo que você também tem que trabalhar. Você tem que pensar nisso. Eu conheci um senhor que o comércio dele trabalhava de domingo a domingo. E fazendo um curta da vida dele, ele teve 3 esposas, tinha alguns filhos, mas uma coisa que eu percebi, ele não era feliz. Ele não tinha tempo nem para
ele mesmo. Então, gente, eu, sinceramente, se você quer crescer, quer evoluir, mas você não pode usufruir de tudo que você deseja, do que adianta? Se você morre, tudo fica pra trás. Do que adianta? Nossa vida aqui é bem curta, pessoal. E no meu entendimento, isso é muito pessoal, cada um tem o seu entendimento, eu não acredito em uma vida só, eu acredito em outra vida. Então eu não vivo pra essa vida apenas, eu vivo pra próxima vida também. Mas essa vida aqui, especificamente, ela é muito curta. E se você se torna um escravo, a sua vida passa e você não vê. Eu trabalhei muito tempo com caminhoneiros, trabalhei com restaurante, e uma experiência que eu peguei pra minha vida durante esse tempo que eu trabalhei com eles, tinha uma reclamação muito comum entre eles, que era a seguinte reclamação: poxa, eu tenho família e eu fico muito na estrada. Um belo dia eu cheguei em casa e meu filho estava com 30 anos. O que significa isso, pessoal? Ele tinha uma família, mas não tinha contato com a esposa, não tinha contato com o filho, a esposa envelheceu, ele envelheceu, o seu filho envelheceu, foi embora e ele não viu isso acontecer. Eu não sei vocês, eu prezo muito por isso. Eu me sinto um privilegiado de poder estar com a minha esposa, eu me sinto privilegiado de poder estar com os amigos, eu me sinto privilegiado de poder ver meu filho crescer. E eu sei que muita gente não tem essa chance. E vejo também pessoas que têm essa chance e deixam ela passar, justamente por se tornar escravo do que escolheu fazer. Pessoal, escolha bem o que você vai fazer da sua vida, porque daqui a gente não leva nada e passa muito rápido essa vida. Quanta gente só dá valor depois que perde. Isso é mais comum, parece ser. O vídeo de hoje parece até um desabafo, né? Tá mais sentimental do que empresarial, mas tem muito a ver com o que eu tô falando com o comércio, com uma empresa. Às vezes nós nos envolvemos tanto com o que a gente está fazendo, com o nosso objetivo, que nós não vemos todo o resto. Então, para você hoje que quer abrir um comércio, põe isso na balança, vê se vale a pena. E se valer a pena, não seja escravo do seu comércio. Se organize, delegue funções, cresça, evolua, prospere, mas por favor, não seja um escravo do seu negócio. Você perde tudo à sua volta. Quando você vê isso, pode ser que seja tarde demais. Um outro tópico muito importante, a gente chegou a falar isso em outros vídeos também. Não seja cada dia de um jeito. Tenha uma rotina de trabalho. Se organize. Novamente falando de organização. Eu não sei fazer, aprenda a fazer. Estude. Período da minha vida, precisei fazer uma obra lá em casa. E, gente, eu tava duro. E, cara, fiz vários orçamentos. E a sobra do dinheiro que eu tinha não batia uma obra que eu tinha que fazer. E eu tinha que fazer porque a falta dessa obra estava prejudicando a gente. O que eu fiz? Procurei vários vídeos na internet de como fazia aquele procedimento. Peguei os 3 melhores, divergi um com o outro para ver qual melhor eu me adaptava. E eu fui lá e fiz o que tinha que fazer. Eu economizei muita coisa. Não foi fácil fazer aquilo, mas eu fiz. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês: aprenda antes de sair fazendo de qualquer jeito. O improvisado, gente, ajuda muito. Mas se você está improvisando sempre, isso pode ser um problema para você. Tenha um modo de trabalho. Delegue um modo de trabalho. Isso é muito importante para uma empresa, para um comércio crescer. Não dependa do seu humor. Saiu de casa, o seu humor fica em casa. Chegou no seu comércio, você tem que ter o humor certo para o comércio. Sorriso, atendimento. Eu trabalho pelo celular, seja objetivo. Eu trabalho pela internet, entenda o processo. Um negócio que não tem um processo rodando, ele vai depender eternamente de você. E o ideal é que o seu comércio consiga andar sem você. Que você só fature enquanto o seu comércio anda. E quando isso acontece, você consegue ter outro comércio, outra empresa. Então, olha a importância de tudo que a gente tem falado até hoje. Eu ouvi de um camarada que tinha alguns comércios. E já ouvi outros grandes gurus que tem muitas empresas na internet falando a mesma coisa. Comércio que funciona não depende de você. Ele roda sozinho. Então, se você tem um comércio hoje, você quer crescer, faça esse comércio crescer sem que ele dependa de você. Quando você conseguir fazer isso, você já está pronto para o próximo. E aquele ali já está te dando lucro há muito tempo. Se você quer ter um negócio, não sabe como, já segue a gente aqui para mais dicas. Então, bora mão na massa, porque sem ação não há reação. Forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu mesmo.